forma didática, em analogia com o corpo humano. Então veja, na medicina tradicional, o que é a saúde? É a ordem, a harmonia das funções corporais de acordo com o todo. Então, na medicina tradicional não faz sentido eu ver a saúde de um órgão somente vendo aquele órgão. Porque isso é um reducionismo em si, porque o órgão não diz por ele mesmo. Ele diz de acordo com outros órgãos. Tá certo? Então, tomemos o meu exemplo. Eu tenho uma doença cardíaca, tenho um problema no meu coração. E é óbvio que o problema do meu coração não afeta somente o meu coração. Ele afeta todos os outros órgãos. E, sobretudo, também afeta a minha emoção, a minha psique, gera ansiedade, gera descompasso na respiração, que gera outros problemas corporais. O mesmo se dá com a virtude. Assim como o corpo tem seus órgãos, tem suas faculdades, tem sua harmonia, assim também a alma. Então, se eu cuido do meu coração, eu cuido também da minha respiração, eu cuido do meu corpo como um todo. E se eu cuido de um outro órgão do meu corpo, eu cuido também do meu coração. Tá certo? O mesmo se dá com a virtude. Da temperança advém a fortaleza. Da fortaleza advém a prudência. E da prudência advém a justiça. E todas elas estão correlatadas. Todas elas dependem uma das outras. Tá claro isso aí? Ficou claro? Então, esse primeiro aspecto, ele é muito importante. E, veja, eu gosto sempre de explicar uma coisa pelo significado do nome. Os medievais falam quid significator per nome, ou seja, o que significa pelo nome. Virtudes cardeais. Virtutes, em latim, vem de vir, que significa homem, e também significa força. O que isso quer dizer? Que a virtude é a força do homem. É a virtude que atesta quem é o homem. É a virtude que atesta de onde ele veio e para onde ele vai. Tá certo? A virtude é um elemento de identidade da alma. Assim como a enfermidade que eu tenho na artéria coronária do meu coração diz algo sobre o meu coração, a virtude diz algo sobre a alma. Tá certo? Cardenalis, virtutes cardenalis, vem de cardo, cardis. Esse termo quer indicar eixo. O cardo, na antiga Roma, é uma estrutura das ruas que define qual é o caminho. É um eixo. Então, as virtudes cardeais são as virtudes do eixo humano. Aquelas que atestam a identidade do homem. E as virtudes teologais, como o próprio nome indica, de respeito àquilo que Deus dá, de respeito à graça. Então, as virtudes cardeais são as virtudes humanas nas quais a graça trabalhará, na qual a espes, a esperança, a fides, a fé, e a caritas, a caridade, operará. Tá certo? Isso está claro? Então vejam, a temperança, ela é a primeira das virtudes cardeais, porque sem ela não tem o resto. É impossível a gente começar a falar de vida espiritual sem antes não ajustar os desejos, os prazeres, os instintos do apetite concupiscível. Tá certo? Então veja, essa imagem que eu fiz para vocês da virtude como os órgãos da alma, as faculdades da alma, em analogia com o corpo, não é minha e não é nova. Isso está em Platão. Platão, em 3 diálogos muito importantes, a República, o Fédon e o Fedro, ele define a alma tripartite, ou seja, as 3 partes da alma em analogia com o corpo.
Então, existe algo no corpo que é análogo à alma. Algo que é baixo e algo que é superior. Simbolicamente é muito fácil identificarmos isso. A cabeça é o que está mais elevado, porque está em relação ao céu. Então, se a gente vê na mitologia grega, Prometeu, junto com seu irmão Epimeteu, fez o homem ereto, não quadrúpede. Por quê? Porque os animais estão olhando para a terra, estão voltados para a terra. E o homem não, ele é ereto, porque ele olha para as estrelas. Ele consegue olhar para o céu, ele consegue intuir algo dos astros. Intuir algo dos astros é intuir algo do homem. Porque assim como o cosmo é uma imagem do homem, o homem é uma imagem do cosmo. Existe um micro e um macrocosmo, tá certo? Então isso é muito fácil de ser assimilado. E Platão descreve isso poeticamente, uma imagem. Então existe algo que é baixo, que a gente chama de apetite concupiscível, que é o baixo ventre. E o baixo ventre diz respeito aos desejos do ventre e também do falos, do órgão genital, da cama, dos desejos sexuais, tá certo? E existe o peito, que a gente chama de apetite irascível, que diz respeito à vontade, aquilo que nós desejamos com mais ardor. E a cabeça diz respeito à razão, tá certo? E na República, no 441c, é o nome do parágrafo, Sócrates diz que a justiça na alma só ocorrerá quando cada parte da alma fizer aquilo que lhe cabe. A racional, governar, tá certo? A irascível, auxiliar, e a concupiscível, obedecer. E aí ele já demonstra que, veja, existem partes da alma que funcionam, que operam de maneiras distintas. E a temperança, porque ela é a primeira? Porque ela fala dessa coisa que é mais baixa, que é o apetite concupiscível. Ou seja, são os desejos da cama e da mesa. Está associado ao sono, está associado à gula, à luxúria e à gula. São os dois grandes pecados que advêm da desregulação do apetite concupiscível. Tá certo? Isso aqui ficou muito claro para você? Está compreensível isso? Pois bem, a temperança, se formos olhar o símbolo, geralmente como a virtude da temperança ela é representada, assim como todas as outras virtudes, ela é representada por uma mulher. Tá certo? E o que significa a imagem da virtude como uma mulher, como fêmea? Significa, diz respeito a algo que precisa ser domado. Algo na alma precisa ser domado. Assim como na relação entre homem e mulher, o homem precisa domar a mulher, e domar é fazê-la submissa, é ganhar a confiança dela. E é assim que você conquista uma virtude, análogo a você conquistar uma mulher. É quando ela coloca o coração dela diante de ti porque confia em ti. E assim ela consegue submeter os seus desejos a você. Então veja, eu fiz uma análise simbólica, literária, da Megera Domada, do Shakespeare. Isso que acontece. Aquilo ali que acontece na Megera Domada, do Shakespeare, provavelmente vocês já viram isso daí, 10 coisas que eu dei em você, como é aquela novela do Petrúcio, da Catarina, Veja, algo na alma precisa ser submisso. E a virtude é essa mulher que é submissa àquele que ganha a sua confiança. E como ganha a confiança da mulher? Com a constância, com a perseverança e com a luta ascética. É por isso que sempre vocês vão ver as virtudes sendo representadas com mulheres. Que a presença feminina não vem fácil. E se vem fácil, corre que é desgraça. Como está escrito nos provérbios. A mulher ímpia será dada, será distribuída aos ímpios.
E a mulher justa será guardada para aquele que é justo. Tal é a virtude, assim é a virtude. E assim é o vício, que também é representado por mulher, no simbolismo. Então, a temperança, vocês vão ver, o símbolo é uma mulher que está com uma garrafa de água em uma mão, em cima, e uma outra embaixo. E essa água, ela está se misturando, ela está se relacionando. Tá certo? O que isso quer dizer? Ela representa um processo de inversão e de colocar as coisas no seu devido lugar, porque é isso que significa temperança. Temperança vem de tempero, de equilíbrio, de ordem. O que representa? Aquilo que está em cima vai para baixo. No simbolismo alquímico, é uma espécie de união do céu e da terra, Mercúrio e do enxofre, do Sol e da Lua, daquilo que é oposto. E por que é assim? Porque, veja, a virtude, ela é o meio entre um vício e uma qualidade. Mas a qualidade em excesso vira vício. E uma qualidade em carência é vício também. Então a temperança representa isto: o equilíbrio entre a noite e o dia, entre o sol e a lua, entre o feminino e o masculino. Por isso que é a primeira das virtudes. Que se a gente for ver a ética aristotélica, ética nicômaco, ele define a virtude como virtus estat in medio. A virtude está no meio. É isso que Aristóteles fala. Ora, se a virtude está no meio, pensemos na coragem. A virtude da coragem é aquilo que está no meio entre a temeridade, ou seja, a imprudência, e a covardia. Tá certo? É claro isso aí? Então o sujeito não pode ser prudente demais, senão ele vira covarde. Nem prudente demais, senão ele vira vaidoso, prepotente, impiedoso. A coragem é aquilo que está no meio. Mas quem coloca a coragem no meio? A temperança. É a temperança que faz isso daí. Então veja, não tem como a gente falar a palestra que o Hector vai dar sobre pureza se não tiver temperança. Não tem como falar de justiça se não tiver temperança. Não tem como falar de coragem. Não tem como falar de nenhuma virtude sem falar de temperança. Não tem como ter vida espiritual sem temperança. Tá certo? Isso ficou claro para vocês? Qual era a sua pergunta? Não, você já acabou respondendo que ela era se fosse qualquer mulher. Não. Então, isso aí eu já respondi. E agora eu preciso citar um autor que eu leio muito, e eu leio todos os dias ele. E eu conheço ele de muito perto. Ele é o autor que talvez eu mais tenha lido, que eu mais me dedique a estudá-lo, que sou eu mesmo. Então, veja, eu escrevi aqui a importância da temperança, o fundamento da temperança na vida humana, tá certo? E está escrito assim, escrito por mim. A temperança é, sem dúvida, a virtude de que nossa geração mais necessita, justamente por ser a mais rudimentar e, paradoxalmente, a mais negligenciada. É escandaloso constatar o grau de deficiência em relação a essa virtude, pois sem ela sequer podemos falar em vida espiritual. O apetite concupiscível, essa parte mais baixa da alma, que diz respeito ao ventre, que compartilhamos com os animais, refere-se aos impulsos mais elementares da natureza humana. A alimentação, que preserva o indivíduo, e o sexo, que garante a perpetuação da espécie. Se essa dimensão fundamental do homem não for ordenada, toda a estrutura superior da sua existência intelectual, moral e espiritual torna-se inviável. Vivemos em um mundo que constantemente nos incita à desordem, especialmente no que diz respeito ao alimento.
a boca. Tudo ao nosso redor nos impele a buscar desenfreadamente o prazer sensível. Basta abrir qualquer rede social para perceber que a maioria dos conteúdos publicitários e midiáticos apelam diretamente para os nossos desejos mais baixos. A temperança, no entanto, é a virtude que modera esses impulsos, permitindo-nos manter o equilíbrio necessário para uma vida verdadeiramente humana. Aquilo que não tem tempero, aquilo que não tem coesão, aquilo que não tem ordem, não é humano, mas animal. No exercício cotidiano da temperança, a mortificação, entendida no sentido cristão da palavra, não se reduz a uma mera privação dos prazeres, como muitos erroneamente supõem. Ainda que, em certos casos, a renúncia pode ter um caráter penitencial ou expiatório, sua essência reside no reto-ordenamento dos apetites, conferindo-lhe a devida proporção. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, e a Suma Teológica ela é muito importante para a investigação das virtudes, especificamente a para secunda, porque quando ele vai falar das faculdades da alma, ele vai falar das virtudes, dos vícios, dos pecados capitais. Seguindo Aristóteles, observa que os desejos que a temperança regula são de natureza pueril, pois pertencem a um estágio inicial do desenvolvimento humano. Pueril quer dizer infantil, tá certo? A criança, ainda incapaz de governar seus impulsos pela razão, age movida pelo imediatismo do desejo. Essa observação ilumina com clareza um dos traços mais marcantes da nossa época: a infantilização persistente do homem moderno, cuja imaturidade se manifesta na incapacidade de conter suas paixões e na busca incessante por satisfações efêmeras. Assim, a temperança não apenas ordena os apetites, mas também representa um sinal de maturidade e domínio de si, permitindo ao homem transcender o estado primitivo e alcançar sua verdadeira vocação. Qual é a vocação humana? Estamos aqui para viver à altura da imagem de Deus que nós somos. Tá certo? O homem não nasceu para voltar-se para as coisas baixas, mas sim para aquelas coisas que são altas. Na ordem das coisas humanas, a razão tem por missão organizar e ordenar. E assim acabamos por transformar esse movimento inicial em um costume. O costume, por sua vez, se enraiza e se torna um hábito. E o hábito, quando suficientemente fortalecido, assume o peso de uma necessidade. Assim, o que era meramente um capricho passageiro passa a nos governar, impondo-se como algo que já não conseguimos mais sequer pressentir. A mortificação, portanto, tem por objetivo restaurar a ordem que nossa complacência desfez. O apego, o enamoramento, tá certo? Esse é o primeiro degrau da ascese. E embora pareça o mais baixo, é o alicerce de toda a vida moral e espiritual. Pois quando os desejos se desordenam, tornam-se mais veementes. Se cedermos a eles, sua força cresce, sua frequência aumenta e sua presença se impõe a todo instante. Isso interfere diretamente no que chamamos de vida de oração. Durante a meditação, por exemplo, tais desejos assomem a mente. O homem fecha os olhos para se concentrar, mas a imagem de um corpo que o perturbou horas antes ressurge, mais nítida do que qualquer outra palavra da oração. O perfume da mulher que cruzou seu caminho ainda flutua em sua memória. E de súbito, ele já não está mais diante de Deus, mas diante do seu próprio desejo, que lhe sopra ao ouvido que a virtude pode esperar mais um pouco.
pode esperar mais um pouco. Eu acho eloquente a história de Santo Expedito, aquela famosa história, você vê. Tem lá Santo Expedito, a imagem dele, se vocês perceberem, existe um corvo que está debaixo dos pés dele, tá certo? E existem palavras escritas. Na boca do corvo está escrita cras. E no cedro de Santo Expedito está escrito Hodie. Ou seja, Santo Expedito ele era perturbado por um corvo que ficava falando cras, 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 que em latim significa amanhã. E Santo Expedito, percebendo que aquela perturbação não era somente um corvo, mas era seu próprio coração que dizia amanhã, amanhã, Senhor, te entregarei todas as coisas. Amanhã, Senhor, finalmente serei fiel. Amanhã, Senhor, escutarei os cânticos das mulheres de Jerusalém. Das virgens de Jerusalém escutarei amanhã e voltarei correndo para a tua pátria. Prestar-te louvores e cultos e sacrifícios sem fim. Amanhã. Esse é o nosso coração. Ele vai lá e pisa na cabeça do corvo, dizendo Kras nom, certo? Hodie. Amanhã não, hoje. Tá certo? Mas porque um Santo corvo... Agostinho observa que e o mesmo ocorre no dia a dia. Desculpe-me aqui o Santo Agostinho. Trabalhamos, mas logo surge o desejo de um prazer imediato. Um alimento, uma bebida, um devaneio lascívio. Sentamo-nos para estudar, mas um pensamento sexual nos distrai e a mente, antes disciplinada, desliza para os encantos de um instante. O olhar se perde na beleza de uma forma. A imaginação completa o que o pudor não permite. E o espírito que deveria estar erguido para cima, curva-se para o chão. É ou não é assim? É ou não é assim? Sem a disciplina do desejo, até mesmo a nossa inteligência, tão digna, tão elevada, torna-se escrava. A vontade se debilita e o homem já não age, o homem já não vive, mas é governado por aquilo que ele não conhece mais. Porque tornou-se o hábito. O combate espiritual, pois, começa pela ordenação dos seus desejos mais profundos. Não se trata de reprimi-lo, mas de recolocá-lo em seu devido lugar, submetendo-o à razão, e não ao contrário. Pois um desejo desenfreado jamais se satisfaz, antes cresce como um tirano que quanto maior poder tem, quanto mais poder adquire, mais insaciável se torna. É assim que a nossa alma se volta para as coisas mais baixas. No Gênesis, um dos anátemas do homem foi que ele terá de trabalhar e voltar-se para o solo. E o seu trabalho, o fruto do seu trabalho será sangue, suor e lágrimas. O que isso quer dizer? É que constantemente o homem vai estar voltado para aquilo que é baixo. E aqui a gente chega num ponto muito importante dessa palestra, que é o seguinte: os cultos pagãos de outrora, os cultos primitivos, eles estão de volta sob novas formas. O aborto é a forma de sacrificar as criancinhas. Se os antigos faziam sacrifício de crianças, nós fazemos também. Se antes havia um culto ao corpo, um culto marcial à força, confundindo a técnica, a habilidade com a virtude, hoje nós também fazemos o mesmo, cultuando a aparência de uma religião burguesa, que ao invés de conduzir as almas para o céu, as conduz para o inferno, porque se contenta com aquilo que é baixo.
E nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho que o homem não deve trabalhar por aquilo que perece, mas por aquilo que permanece. Tomemos o Sermão da Montanha. Leamos o Sermão da Montanha e veremos que tudo que está ali está em contradição com o que é nos ensinado hoje sobre o que é religião. A temperança, ela coloca o lugar do corpo e da alma. O lugar do corpo está embaixo, porque perece, porque é pó, porque não volta. Veja bem, esse negócio de culto do corpo, ele é muito antigo. E a gente está numa fase de culto do corpo. Isso aqui é muito claro. Muito claro mesmo. Muito claro mesmo. E o que é que o culto ao corpo de hoje tem de diferente do antigo? É que o antigo era marcial. Ela era pela força. Então veja, era o combate militar. Então você tem lá os caldeus, vocês têm lá os cultos a Baal e tudo mais, o culto à força, a presença masculina. Você tem isso reverberando em Esparta, que sacrifica aqueles que não são viáveis para o combate. Os bebês que não são viáveis para a guerra são lançados fora. Tá certo? Mas hoje o culto ao corpo ele é feminino e venusiano, voltado para o ventre mesmo. Se nós percebemos no culto antigo uma tendência do peito, a nossa tendência é do ventre. Então, homens e mulheres estão confusos quanto à sua própria identidade, quanto à palavra virtude, que é justamente a força do homem. Estão completamente confusos em sombras, porque eles ofuscaram a imagem de Deus que está nele mesmo, colocando coisas que não tem nada a ver com Deus. Ou vocês acham que esse negócio de ficar exaltando a academia ou exaltando atividade física tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Não, você precisa cultivar o corpo para ter vida espiritual. Cristo não diz isso, ele diz o oposto. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem vos preocupeis com o que haveis de beber, nem vos preocupeis com o que haveis de vestir. Olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu. Não tem ela mesmo o que comer? Não são todas elas amáveis? Não são todas elas amparáveis na sua beleza? E nem Salomão se vestiu como um deles? Que dirá vós, homens de pouca fé? São os pagãos que se preocupam com essas coisas. E o culto ao corpo, evidentemente, ele leva o culto à técnica. Tá certo? Se a gente for ver no Gênesis, de onde veio esse culto ao corpo, eu vou dar luz para vocês em um dos versículos mais confusos. Que estava lá no curso do Vitor, ele falou lá dos nefilins, falou dos gigantes, mas ele falou, não sei direito o que é isso. Tem várias claves para interpretar isso daí. Uma delas é a seguinte: os gigantes são os homens carentes de inteligência porque adoraram o seu próprio corpo. Não tem elemento maior de burrice do que esse. Então você veja, um esporte como o fisiculturismo, aquilo ali é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na minha vida. Aquilo ali é coisa de burro, de macaco. Gente muito estúpida. E é isso que acontecia com os gigantes. Porque os gigantes, o que eles são? Eles são chamados na Escritura Sagrada de deuses, de gigantes. Eles vieram do sexo das filhas dos homens com as filhas das mulheres. Que isso? É de linhagem pecaminosa. Só que fica claro que eles realmente tinham um código genético modificado. Eles eram outros seres, assim, os caras gigantão mesmo. Carente de inteligência. Como foi possível o nascimento desse híbrido, dessa quimera? Pela ação demoníaca. Ou seja, Satanás, ele é o pai daqueles que idolatram o seu próprio corpo e que desprezam a vida espiritual. Porque veja, o que é privado dos gigantes? O maior bem da terra, que é a vida interior. A vida interior é o maior bem da terra.
E a eles, os gigantes, isso foi privado. Então, o gigante na Sagrada Escritura, Gênesis 6, verso 4, ele é a imagem do homem que perdeu aquilo que mais importa por aquilo que é o mais baixo, que é o corpo, porque o corpo vai embora, porra. Os músculos se desfalecem, o coração para de bater, o açúcar no sangue aumenta, diminui, a testosterona aumenta, diminui, um câncer corrói toda essa saúde que tu cultua. Então o culto ao corpo ele é estúpido, irracional e satânico. E desse culto vem o culto à técnica, que é representado pela Torre de Babel, que é a ideia de que através da tecnologia nós vamos alcançar os céus. A imortalidade, portanto, a perseverança do corpo. Meus filhos, vocês vão morrer. E talvez mais cedo do que vocês pensam. Então, o que é a temperança? É colocar cada coisa no seu devido lugar. O corpo na terra, a alma no céu. Porque o corpo vai perecer e está perecendo. Eu estou morrendo, minhas células estão morrendo, tudo aqui está fadado à desintegração e à morte. Mas tem algo que não morre, tem algo que permanece. Esta é a temperança, é isso que a temperança faz. Ela coloca cada disposição no seu devido lugar. Então, dada a exposição teorética, filosófica que eu abordei, é preciso ter uma disposição prática. E vocês vão encontrar muitas coisas para falar. Assim, em livros, existem livros excelentes, mas são todos palha. Porque virtude não se conquista estudando ou lendo, mas virtude se conquista com uma única coisa. Uma única coisa pode dar virtude. Reconhecer-se carente diante de Deus. Reconhecer-se como miséria perto da grandeza divina. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é isto que está escrito? O que é a pobreza de espírito? Se colocar diante de Deus como quem se coloca diante de um pai, que tem todas as virtudes. Então não adianta falar, não, para adquirir a temperança você precisa se mortificar. Não, vamos lá, você precisa fazer jejum. Precisa também. Mas a primeira dessas coisas é pedir àquele que as tem. Eu não tenho a virtude da temperança. Talvez algum santo tenha, mas duvido que eles falem isso. Talvez eles digam aqui diante de vocês que eles são os piores dos homens. Então talvez esse conselho vocês não vão nem alcançar com o santo. Vocês vão pedir o que é a temperança. O que ele vai falar? É aquilo que eu não tenho. Quem tem a temperança? Quem tem a prudência? Quem tem a pureza? Pode algum homem ter isso? Quem tem? Senão Cristo? Senão o próprio Deus? O berço das virtudes é a oração. Então, o grande conselho prático é o seguinte, que a primeira coisa que precisa fazer é retirar-se, ficar em silêncio e colocar a vida diante da morte, balizá-la diante da realidade de que vocês vão morrer, que a saúde tão apreciada por vocês vai se desfazer. E mais, o desejo sexual também. Vai chegar no momento que nenhum Tadala vai dar jeito. E vai chegar. Então por que colocar o coração nessas coisas? Primeiro Salmo verso capítulo 1, ele diz o seguinte: existem só dois caminhos, o do justo e do ímpio. Existem dois corações, o do justo e do ímpio. E esse é o simbolismo da temperança também. Porque você precisa saber as coisas nas quais o seu coração vai se fechar e as coisas nas quais o seu coração vai se abrir. Seu coração pode ficar aberto
para aquilo que é da terra. Mas se ele ficar muito aberto àquilo que é da terra, ele vai virar terra. Vai virar terra. Vai se desfazer, vai se evanescer. Então é preciso tomar uma atitude concreta diante da vida, que é se colocar diante de Deus. Eu sou este homem aqui diante de Deus. E para onde eu estou conduzindo a minha vida? Para onde ela está indo? Será que ela está indo para o caminho do justo ou do ímpio? Será que ela está indo para o inferno ou para o céu? Porque meu amigo, só tem esses dois caminhos. O que vai te conduzir para o céu? O que te vai te conduzir para o inferno? Tem outro caminho além desse? Tudo é vaidade. Tudo vai acabar. Imagine, se eu continuo com isso, escrevendo meus livros, escrevendo meus textos, dando minhas palestras, tudo isso vai acabar, tudo isso é vaidade, tudo isso é lixo, é palha. Esses livros aqui, isso daqui é lixo, é palha. Como diz São Paulo, tudo é esterco perto de Cristo. Digo mais, até as coisas que eu mais amo nessa terra. A minha namorada, se eu me casar com ela, uma hora o casamento vai terminar também. Porque ela vai morrer, eu vou morrer. Não deixemos o nosso coração apequenado por coisas tão pequenas. Se queres ser grande sem ter, põe o máximo que és, no mínimo que fazes para conquistar o céu. Não essas porcarias aqui. Dinheiro, isso, tudo isso finda. Mulher, não, porque ela é a minha condução à santidade. Meu irmão, para de ser nojento. A tua condução à santidade é Cristo. Não, porque veja, eu gosto tanto da minha namorada, da minha mulher, minha esposa, meus filhos, é meu caminho de santidade. Não, meu irmão, porque teus filhos vão te trair. Teus filhos vão te largar. Tua mulher vai morrer, tu vai morrer também. A gente tá prevenido das loucuras. A gente está prevenido do que aconteceu com Jó. Leiam o livro de Jó, vocês vão entender o que é a vida. E abandonar essa visão burguesa de religião. O que a mulher de Jó fez com ele? Cospe na cara desse teu Deus e o nega. E o repudia-o. E ela o abandonou. O que a religião falou para Jó? Então chegou um bocado de tomista lá. Chegou um bocado de tomista, de tridentino lá, chegar pro Jó e falar, não, tu tá pecando porque tu certamente tu tá sendo castigado aí por um mal. Eles usando a razão, mas a razão não cabe na única realidade que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não pede licença, não. A vontade de Deus pode ser, sabe o que? A loucura da tua mulher e ela dá pro mendigo. E aí tu vai ficar chorando que nem uma menina? Porque você... estava apegado ao pó. Vai pro inferno por causa dessa idolatria. Você prestou culto a algo que não deveria prestar. Você colocou o seu coração em algo que não deveria estar. Se te afasta de Deus, arranca-o fora. E como dói arrancar. Como dói arrancar aquilo que os nossos sentidos são tão apegados. Dói mais arrancar isso do que arrancar uma mão. E é isso que Cristo está falando. Que para entrar nos reinos dos céus é melhor corta tudo aquilo que te impede de entrar. É melhor entrar nos céus todo picotado, todo cortado, do que na guena inteiro. E todo mundo que vai para o inferno vai inteiro. Que tal cortar um pouco as nossas mãos aqui, nossos apegos? Aí tá a temperança, aí que tá o jejum, pô. Eu poderia falar pra você, faz jejum. Não, o jejum tá nisso aqui. Olhar para cada coisa como lhe é devido. Não é a sua mulher que vai te conduzir a Cristo. Não é a religião civil que vai te conduzir a Cristo. Não é a vida intelectual que vai te conduzir a Cristo. A vida intelectual é pó, é lixo. Tá claro isso aí?
Bem, acho que no mais é isso. A gente abre aqui para pergunta, para colaborações e tudo mais. Só queria um adendo que eu queria te pedir desculpa por ter meio que te interrompido. Não tem problema, fique tranquilo. É porque eu precisava continuar, senão eu ia me perder o raciocínio. Fica tranquilo. Pedro. Já respondeu.